Servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? É o Senhor Deus Todo-Poderoso que capacita e inspira o crente. Ele abre seu cerebelo e fortalece sua mente. E assim, a partir desse vigor, começa a entrar em ação, que ao ler as Escrituras Sagradas fortalece sua inspiração. E tendo o Espírito Santo ao seu lado, ele já sabe qual será o resultado. O Espírito preencherá sua alma com todo vigor. O crente passará a agir diferente e não como moco. Então diga aí, servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? Você que anda no caminho do mal, vou expressar a lei da semeadura. Não é como comer picanha cheia de gordura. Isso é colher tudo o que foi plantado. Conforme a plantação, o cabra já saberá o resultado. Ele sabe com certeza onde colocou a mão, o que efetuou escolhendo fazer sua plantação. Colher agora é o resultado do que ele fez, e não adianta perder a sensatez e se fazer de louco. E assim eu pergunto, servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? Joio e trigo sempre aparecem na igreja. Isso é um fator que já está consumado. O joio cresce junto e pelo mestre já foi decretado. Deixem crescer juntos e não é para arrancar, pois as raízes por baixo estão a se entrelaçar. Deixe tudo quieto, não venha mexer nem causar problema. Fiquem só observando com muita atenção esta cena, pois a colheita eterna será os anjos que irão efetuar. Irão amarrar o joio e será um imenso sufoco. Assim, pense e esclareçam. Servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? Vamos falar sobre os crentes de hoje que conhecemos. Muitos estão praticando somente a vaidade. Quando o erro vem em suas mentes, praticam com muita vontade. São nuvens sem água, totalmente vazias. Fazem o mal ao próximo e segue a anarquia. Para esses, fazer o mal é normal, pois sua mente já cauterizou. Ele abriu a mente e o mal entrou. Para ele, viver corretamente é coisa do passado. O mal que ele pratica ainda diz que faz porque não é louco. Assim, volto a perguntar, servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? Tem também o crente lobo vivendo com as ovelhas. Com esses tem que ter muito cuidado. Os seus passos têm que estar sendo observados, pois os lobos devoram sem dar nenhuma explicação. Eles estão totalmente guiados pelo cramunhão. São nuvens errantes que irão perecer. Suas vidas hipócritas eles não conseguem perceber. Eles mesmos traçaram seus destinos e não tem como mudar. Suas vidas vazias são verdadeiro sufoco. Agora pensem e respondam. Servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? A Igreja de Cristo Jesus é o corpo de nosso Senhor e tem que ser guardada com muito carinho, seja na formação grupal ou o crente sozinho. O alimento espiritual precisa comer, na humildade, no amor e também no poder. Na pregação do Evangelho em cima do altar, a mensagem tem que ser poderosa para edificar. A crítica, a soberba, a rebeldia, expulse e mande ir embora. No culto doutrinário, na oração, e não seja moco, para esclarecer como se diz aqui. Servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? Jesus Cristo, o Senhor da vida, devemos expressar por Ele toda a nossa gratidão. Sem Ele não existiria salvação. A humanidade iria se perder nesse universo escuro, sem luz, sem sol, sem estrelas. Tudo seria inseguro. Ele veio a esse mundo para nos mostrar a direção, o caminho seguro por onde deveríamos seguir com satisfação. Porém, seu caminho, por muitos, foi rejeitado. A vaidade, o orgulho e outros pormenores fez o caminho ser abandonado, levando os homens a agir como loucos. Então, diga aí, servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos?
Viva sua vida com toda intensidade, faça tudo o que puder para te fazer feliz, mas, cuidado, não vá deixar sua vida por um triz e sem saber qual a direção você vai tomar. Se o pecado te seguir de perto, tens que abandonar. Fuja dos caminhos da fornicação. Você nunca deve aderir à prostituição. Não siga o pecado para não pecar. Não seja orgulhoso, nem procure sufoco. Também me responda, servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? Quanto ao templo que chamamos igreja, entre com cuidado, respeite o ambiente. O lugar é sagrado, já te deixo ciente. Não é um lugar comum, mas de adoração. Não vá passar os pés pelas mãos. Se você chegar sem saber o que vais fazer, é minha obrigação, vou te esclarecer. O que deves fazer e como deves andar. Prestem atenção no que vou falar. Haja corretamente, não se faça de moco. Assim esclareço. Servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? Cante muitos louvores ao Senhor Deus eterno. Ao chegar ao templo, procure adorar. Deixe as lágrimas cair, procure chorar. Quando a consciência tua alma invadir, quando a dor do pecado começar a sentir, quando as lágrimas dos teus olhos caírem ao chão, tenha consciência, levante suas mãos e com gratidão comece a adorar. Adorem, mesmo que venham te chamar de louco. Lembre-se, servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? Adore com o corpo, com o espírito, com a alma. Que a gratidão repouse em todo o teu ser. É Deus falando contigo, procure entender. Essa oportunidade não deixe passar. É bênção de Deus, procure agarrar. Ouça bem a mensagem que o poeta está dissecando. De todo pecado vá distanciando. Procure ser santo por onde tu passas, em todo lugar. Abra bem a mente e procure entender quando Deus falar. Se contente com muito e também com pouco. E responda aí, servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? O que devo fazer quando eu chegar à minha igreja? Dobre seus joelhos e assim entre na peleja. É guerra espiritual que tu vais encarar. Chegando ao templo, tenha reverência, também procure não cascavelar. Respeite a todos os que estão embaixo ou em cima do altar. Aí não é tua casa, então tenha muito cuidado no comportamento. Ouça a mensagem com os ouvidos abertos e os olhos atentos. Saboreie a mensagem como mel que adoça a boca. Se alguém te atacar, nunca revide com as mãos em soco. Seja um crente de verdade, pois servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? O poeta está fornecendo os conselhos santos que vêm do além. Quem quiser seguir deve proceder com satisfação. Use a cabeça para entender com inspiração. Externe o amor que Cristo te deu para que viesse a compartilhar. Faça isso todos os dias no teu caminhar. Não seja hipócrita, como também não seja demagogo. Quando estiver jogando, entenda corretamente como é esse jogo, pois esse trem novamente não irá passar. No teu coração, a graça eterna de Cristo Jesus procure guardar. E eu esclareço esse privilégio, pois não sou um louco. Servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? Esta mensagem que estou divulgando do meu coração procede do alto da mente infinita de nosso Senhor, por pura bondade que o Santo Espírito nos revelou, que estando quieto entrou em minha mente e me mandou pensar, mandou-me escrever no computador para depois divulgar. Veja a responsabilidade que me foi passada pelo Deus eterno. É a mensagem que estás ouvindo? Ele me mandou que fosse fraterno. Essa é a caminhada que esse poeta tem que percorrer. Doa quem doer, esta mensagem tem que esclarecer, para que não venha cair minha responsa e ter que levar toco, e perder minha bênção, pois servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? A verdade eterna que liberta o mais vil pecador. Esta é a verdade simplória que vem de Cristo Jesus, o Santo Filho de Deus que ensina sobre toda a luz. Nos disse o Senhor que a verdade nos libertará.
é crer na verdade, falar a verdade, pois a verdade se revelará. Assim divulgamos a realidade com todo o amor. Todas as pessoas necessitam assim viver com pudor. A Bíblia Sagrada é o santo livro que conduz o pecador à salvação, para quem lê, crê e colocá-la em ação. Estudar a Bíblia não é e nunca foi um sacrilégio, como dizem os loucos. Assim eu pergunto, servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos? Assim divulgamos para que todos sejam sensatos, seguindo os conselhos desse simples poeta, servo do Senhor. Estou divulgando de Cristo Jesus o seu grande amor. Expresse ao Eterno toda a sua devoção bendita. Abandone a maldade que permeia a mente, tornando-a maldita. Seja também um propagador do Evangelho Sagrado, que salva o pecador e que no pecado está atolado. Só Cristo liberta o vil pecador que não está na luz. Receba esta mensagem que vem diretamente do homem da cruz. Não fique enganado e ao mesmo tempo se fazendo de moco, pois servir a Deus é ou não é um privilégio de poucos?